Olá, queridos amigos, nós iniciando mais um programa Páginas da Bíblia, com o único interesse de que você, conhecendo mais esse livro sagrado, possa dominar a fé, possa se expandir, possa conhecer mais a sua própria vida e conviver melhor com todos. Com isso, nós queremos contar, para isso, nós queremos também contar com a presença de nossos mestres aqui conosco, agradecendo imensamente ao diácono José Carlos. E ao nosso padre Carlos Botura. Olá, gente. A todos eles que se dedicam sempre a esse ensinamento régio, pronto e que tem sido tão útil para cada um de nós, né? Nós estamos no livro do Gênesis, o primeiro livro dos 5 que compõem o Pentateuco. Já estamos avançando, estamos mergulhando hoje no capítulo 24, eu vou pedir que você abra. Vamos fazer o primeiro anúncio aí, introdução, que vai ser do versículo 1 ao 9, que vai falar um pouco sobre o casamento de Isaac. Aqui vai estar escrito: Abraão era então um velho avançado em dias, e Yahvé em tudo havia abençoado Abraão. Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: Põe tua mão debaixo de minha coxa. Eu te faço jurar por Yahvé, o Deus do céu e o Deus da terra, que não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: Talvez a mulher não queira me seguir aqui nessa terra. Será preciso que eu conduza teu filho para a terra de onde saíste? Abraão lhe respondeu: Em nenhum caso leves meu filho para lá. Yahvé, o Deus do céu, que me tomou de minha terra paterna e da terra de minha parentela, que me disse e jurou que daria esta terra à minha descendência. Yahvé enviará seu anjo diante de ti para que tomes lá uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser te seguir, ficarás desobrigado do juramento que lhe imponho. Em todo caso, não conduzas meu filho para lá. O servo pôs a mão sobre a coxa de seu senhor Abraão e jurou assim proceder. Primeira coisa que a gente vê aqui, eu quero pedir ao Padre Carlos, que antes de mais nada, Padre Carlos, se eu puder fazer um preâmbulo, nos situar nesse panorama aqui que nós estamos entrando com esse caso de Isaac, e depois eu já vou até avançar um pouco mais. Há uma preocupação imensa aqui, pelo que a gente lê, por parte de Abraão, a respeito de seu filho, para que não se case com mulheres da terra onde ele está. Existe uma preocupação muito grande a respeito, diríamos, da pureza do sangue, né? Embora a gente perceba que é algo assim, como várias outras coisas que vão aparecer nesses próximos capítulos, recordemos que nós estamos aqui no caso, principalmente, não só, mas principalmente naquela fonte já vista, que já várias vezes comentamos, né, que fazem parte das fontes então do Gênesis, em que ela é escrita muito posterior no tempo de Salomão, principalmente. Então, vários comentários que aparecem aqui, refletindo o tempo de Abraão ainda, né? Que é de muitos séculos atrás, mas coloca algumas coisas, algumas preocupações e assuntos que pertencem a um tempo muito posterior, né? Então, essa questão de procurar uma mulher lá na terra de origem, né? Do próprio Abraão, no caso, e não ali em Canaã, é uma preocupação da pureza do sangue, né, da raça, que é bastante posterior, porque, veja bem, Abraão mesmo, como a gente acaba de ver, ele vem lá da Caldeia, ele não é, não é um judeu propriamente ainda, ele está começando essa linhagem, e evidentemente não haveria ali na terra alguém da sua própria linhagem, mas também que indo lá para sua terra de origem, também não reflete a sua posteridade que está começando em Isaac, né? Então a gente vê que essa preocupação de não tomar mulheres ali de Canaã é uma legislação, é uma preocupação
do povo de Israel bastante posterior. Quando depois de vir do Egito, tudo é que vai ter essa preocupação, que nesse momento ali não acontece. Mas isso vai aparecer aqui. Bom, Abraão vem com Sara da Caldeia, Isaque, que foi o prometido, seu filho, né, da promessa, vai ter uma esposa da sua terra de origem, e depois ainda, mais para frente, no ciclo de Jacó, a mesma coisa acontece. Mas são todas essas preocupações que vêm refletidas de um tempo posterior de quando foram colocadas por escrito essas narrativas e não no próprio momento em que esses fatos puderam ter acontecido, né? Agora, uma coisa muito assim, que a gente está começando nesse programa e no próximo ainda, são 4 capítulos apenas, em que a gente teria, vamos dizer assim, como personagem principal o Isaac, que é o filho, então, da promessa, não é? Mas é interessante, vamos notar que acontece o quê? Isaac, esse filho, ele praticamente é um coadjutor, não é um personagem principal, apesar de que ele, nesse momento, representa a posteridade de Abraão que começa a existir. A gente vai notar, a partir dessa questão aqui do casamento, né? Mas depois, um pouco mais ainda à frente no capítulo, que, na verdade, o foco da atenção está nos seus 2 filhos e não nele mesmo. Então, nós temos Abrão, que é o grande patriarca, né, que tem a revelação de Deus e começa essa história toda da salvação, da formação do povo, mas a formação do povo vai ter um passo mais importante no filho de Isaac, um dos filhos de Isaac, que é o Jacó, que é considerado o pai das 12 tribos, que realmente então começa a multiplicação dos descendentes de Abrão. Então, ele é aí um personagem, eu diria assim, meio de transição entre Abraão e Jacó, na verdade, sendo que ele mesmo, pouca coisa tem assim de descrição, né? E outra coisa assim que é bom a gente colocar, nesse trecho que você acabou de ler, né, em que Abraão pede a um servo que vai então buscar uma esposa para Isaque, são as últimas palavras de Abraão, que logo em seguida vai haver a narrativa da sua morte, mas ele não fala mais nada na Bíblia. Essas são as suas últimas palavras, preocupado, portanto, com esse filho que nasceu da promessa, que haja uma continuidade. Então, agora ele que vai passar para frente, né, a multiplicação do povo de Deus, principalmente, como já falei, através de Jacó. Aqui, Diácono, uma coisa que chama atenção também, pelo menos a mim chama bastante atenção, é a forma como Abraão pede que o seu servo preste esse juramento, pedindo que coloque a mão embaixo da coxa. Deve ser um hábito, uma tradição entre eles, porque hoje a gente coloca a mão em cima da Bíblia, né? Então, essa diferença evoluiu no tempo ou é uma questão apenas de situação de regiões, no Oriente, Ocidente, alguma coisa assim? Situação de regiões, né? Era costume tocar uma parte vital do corpo, porque a coxa é uma parte vital. Temos aí o fêmur, temos a artéria femoral. Então, numa guerra, né, se corta a espada essa região, geralmente dava morte, porque a hemorragia era muito grande. Então, e tem também o nervo ciático, que é vital. Então, como nas guerras é uma parte vital do corpo, é a parte então que era tocada para sacramentar um determinado acordo, uma determinada aliança. Então esse era o costume, não é, que é usado aí, me parece que por 2 vezes no livro do Gênesis, aqui e lá se eu não me engano, no 26, no 27, vai ter também um novo juramento, colocando-se a mão por sob a coxa. Né? Gênesis 46, vai aparecer, exato. E depois Êxodo 1 a 5. Outra vez esse tipo de juramento com esse gesto. Nós temos aqui 2 coisas interessantes, né? É um juramento, como o diácono falou, a coxa aqui representando algo importante,
é o principal músculo, o principal osso, né, do corpo humano, mas também os estudiosos dizem que talvez coloca aqui coxa para não colocar o que seria o membro viril até. Porque a gente lembra da aliança de Deus com Abraão quando a circuncisão se torna o sinal da aliança, da pertença, não é? E aqui mais ou menos seria relacionado a isso, esse juramento seria de pegar nas partes, na genitália, né, do próprio amo, aqui no caso, que é Abraão, em que outra vez está representada a força viril, a força da reprodução. Então pode ser que seja, esse gesto, coloca-se coxa, mas pode ser que se refere mais especificamente, se refira mais especificamente ao membro vital. Então é um juramento que envolve a masculinidade e a capacidade exatamente de transmissão da vida. Então o gesto representaria, né, que esse juramento está ligado profundamente à vida de um e outro, né? A vida do patriarca, que é o amo, né, e a própria vida do servo aí que entra como objeto desse juramento para que seja fiel ao seu amo. Não esquecendo que aqui, como o Padre Carlos fala, Isaac realmente é o filho prometido, esperado, desejado, que vai dar a continuidade de toda a promessa em cima de Abraão, né, Padre? E que, portanto, Diácono, eu queria que você completasse isso aí, e que, portanto, há uma preocupação muito grande em cima de Isaac com relação à perpetuidade da vida, de forma que ela seja legítima e dentro dos princípios que norteiam aquilo que Isaac estava querendo seguir e que vinha já sendo a preocupação de Abraão, né? Então, no capítulo 24 tem essa preocupação de Abraão. E tanto que ele manda buscar Rebeca lá em Ur da Caldeia, né? Harã, na Caldeia. E Isaac também, ele tem uma particularidade aqui interessante que o Schockel ele cita, que ele é monógamo, os outros eram politeístas. E Isaac, ele foi o polígamo. único. Polígamo. Os outros eram, né? E monogâmicos. Ele, exato. Que tinha uma única mulher e então eles, era a princípio, ele era todos eles terem várias mulheres. Polígamos, né? Mas ele se preocupa, né, com essa perpetuidade da promessa feita a seu pai Abraão, né? E aí nós vamos ter a questão dos gêmeos, com toda essa tensão, com toda essa, digamos, briga entre Esaú e entre Jacó, com Esaú gerando aí os edomitas, né? E Jacó sendo então o grande patriarca. E tem a questão, vai ser interessante também, que nós vamos ter a questão moral, né? Na sequência, como o Padre Carlos disse, né? Isaac fica meio como coadjuvante, apenas no capítulo 26 que vai ter algum protagonismo de Isaac. Mas antes ele é coadjuvante do pai Abraão e na sequência ele é coadjuvante dos seus filhos. É interessante isso, porque o centro da história gira em torno de Esaú, de Jacó, quando nós vamos ver aí futuramente Esaú, ele vende a primogenitura, né? E também quando ambos estão para nascer, tem um oráculo, uma profecia, que o mais velho será subalterno ao mais novo, né? O mais velho será subalterno, né, ao mais novo, que é o caso de Jacó. E depois vai ter toda aquela malandragem, né? A fraude, em que Rebeca também se envolve, porque ela parece ter assim, uma clara preferência pelo filho Jacó, né? E acontece de uma maneira engraçada, porque o velho Isaac, ele fica cego
aí ele vai conseguir distinguir pelos sentidos, né? E aí entra o cheiro, vai entrar o tato, a visão ele perde, né? Mas aí o cheiro da roupa que astutamente a Rebeca preparou para Jacó, para Jacó vestir, e Isaac pensar que era Esaú, tinha o cheiro do Esaú. Então é muito forte a questão dos 5 sentidos em toda essa trama, né? Construída assim tão habilmente, de maneira tão bonita e inspirada, que fica, podemos dizer, tragicômica, porque é um pouco engraçado, mas depois tem todo aquele sofrimento de Esaú, né? Quando ele chega e Jacó já havia roubado a bênção. Aliás, o termo Jacó significa isso, né? Astuto, ardil, né? Malandro, né? E se nós trouxermos para o vocabulário brasileiro especificamente. Eu queria, então, Padre Carlos, agora, essa questão do entendimento, da interpretação de toda essa cena que o diácono José Carlos coloca para nós. Porque a gente tem, assim, como as coisas de Deus, tudo ser muito certo, muito correto. E a gente vê que nessa passagem, Rebeca vai usar de um ardil, ela vai usar de um simulacro, ela vai usar de uma enganação, de uma cena montada, porque ela quer enganar Isaac. Porque ela, no seu sentir, tem uma preferência por um filho e não quer que o pai, pela sucessão natural, indique o mais velho e fique com o outro que é. Então, como é que a gente poderia entender esse texto, já que Rebeca não era assim uma pessoa tão inspirada por Deus, indicada por Deus, foi uma pessoa que entrou na história por uma vontade do Senhor, e a gente vê aqui como que uma coisa que fica difícil da gente entender, né? A gente tem que retornar aqui aos costumes da terra de origem, exatamente, de Abraão e de Rebeca, é do mesmo lugar, como já falamos, né? E do tempo de que se tratam essas tradições, não quando foram escritas, já falamos, mas agora de quando surgem, de onde provém essas tradições, que é de mais de 2000 anos antes de Cristo, né? Então a gente vai vendo aqui que as tradições guardadas e passadas oralmente de pai para filho durante muitas gerações ainda refletem então aquele tempo e aquele lugar, né? Então a moralidade e os estratagemas, vamos dizer assim, usados nessa história refletem esse tempo bastante anterior, que são antes da aliança de Moisés e tudo mais, né? São outras leis, são outros costumes, de fato, que estão representados aqui. Mas a gente vai perceber nessa trama, que vamos ver nos próximos capítulos ainda, que não existem avaliações morais nenhumas, né? Se relatam as coisas da maneira como são, como se sucedem. Não tem uma mentalidade que nós iríamos dentro do Gênesis, a mentalidade deuteronomista, onde a obediência ou desobediência tem logo como uma consequência moral imediata e das bênçãos de Deus também, né? Então, por isso, a gente tem que olhar esses textos, vendo essas tramóias, né? Esses ardis todos, mas que ali no momento não tem uma condenação que vai surgir muito posteriormente. Acima de tudo, com os olhos da fé. Acreditar que aquele impulso pode ter sido algo movido pela vontade do Senhor, porque na realidade a história teria que caminhar dessa forma. A história caminhou dessa forma e através da história Deus sabe tirar aquilo que ele provém, mas não que é tal coisa, os fins não justificam os meios, né? Eu penso que sim, padre. Naquele tempo, mas não para nós. No tempo que reflete a história, que nós estamos dizendo, tudo bem, mas para nós hoje não, hoje né? Não, claro. Então isso que temos que ver uma coisa e outra. Agora a gente vê também aqui a influência do autor javista. Sim. Porque o autor javista, ele vai escrever aproximadamente no tempo do rei Salomão. E o que aconteceu no tempo do rei Salomão? Nós tínhamos a mãe de Salomão, que é a Betsabeia, que manipulou, podemos dizer assim, o rei Davi e conseguiu preparar tudo para que o filho dela, que não era o primogênito, que ele fosse rei. Então, o autor javista, que de uma certa forma,
está legitimando o reinado atitude passada. com a atitude passada. Entendi. Entre lá nos patriarcas, Sim. lá nas origens. Uhum. Então ele está dizendo, não, isso pode acontecer. Se é vontade de Deus, né? Então, como aconteceu lá com Esaú e Jacó, aqui também, né? A mãe que é Betsabeia interviu, e o Salomão, que não é o primogênito, ele acabou herdando tanto os bens quanto a bênção, né? Porque herda tudo, né? Os bens, a bênção, ele herda tudo. Então, ele, como lá ele herdou os bens e a bênção, aqui Salomão herdou o reinado e a bênção do rei Davi. Com certeza, Betsabeia já agiu influenciada por essa postura de Rebeca do passado, e que aqui no conto já vista eles tentam colocar de forma bem frisada, porque esse episódio poderia ter passado até desapercebido, mas eles enfatizam para que veja nisso como que algo que é como se fosse assim, já que a vontade de Deus é essa, ele vai inspirar os corações para que mova essas posturas, mesmo aparentemente não éticas, para que sirvam aquele propósito. Então, veja bem, a gente tem que dar esclarecer muito essa questão, Ana, porque senão a gente vai colocar o quê? O que você disse, os fins justificam os meios? Não. O mal feito é um mal feito. Sempre será. Agora, o que Deus é capaz de fazer é de tirar de uma situação errada um benefício. Então, não é que a gente vai usar de estratagemas para alcançar um fim e que Deus está abençoando o erro. Absolutamente. Porque senão a gente cai num relativismo moral e vamos para onde? Exatamente, que não é concedido. Certo? Então, é o contrário. Dentro de todas as reviravoltas do ser humano, dos homens e dos seus erros, dos seus estratagemas, das suas imoralidades, Deus é capaz ainda de tirar o bem. Só lembrar assim rapidamente, quando a gente pega exatamente a genealogia de Jesus, né? Segundo Mateus, que cita aquelas 4 mulheres, e as 4 estão em situação, diríamos assim, errada dentro do que seria a tradição judaica, né, cristã, mas exatamente está mostrando que através dessas mulheres, através daquilo que parecem ser os desvios, Deus consegue ainda fazer com que sejam retificados os caminhos, mas não justifica o erro, né? Nem se tratando da história de Deus. Não, porque exatamente nós estamos vendo o Antigo Testamento, tradições muito antigas, e tudo isso é o início da história, né? Então a gente tem que ter sempre, evidentemente, como aquilo que nos orienta a Jesus Cristo em primeiro lugar. Nós somos cristãos, né? Muito bem. Eu vou pedir agora que a gente faça um pequenino intervalo, que a gente já volta concluindo esse assunto, porque ainda tem muito conto a respeito de Isaac e toda a sua posteridade. Já voltamos. Olá, queridos, voltamos. Nós fizemos um avanço, sim, ansiosa para ver essa história chegar aos termos que a gente está querendo chegar, mas eu vou puxar um pouquinho na parte que nós estamos acompanhando aqui do escrito deste capítulo 24, porque tem detalhes aqui muito interessantes que nós não queremos perder. Então eu vou pedir que vocês peguem aí no capítulo 24 ainda, o versículo 34, vou ler um pouquinho extenso para quem está sem a Bíblia, mas é muito interessante a gente conhecer essa história, porque não é toda hora que a gente tem a oportunidade de saber essas riquezas, né? Então eu vou continuar aqui para vocês entenderem onde é que nós estamos. Labão respondeu, e ele disse: eu sou servo de Abraão. Yahvé cumulou meu senhor de bênçãos, e ele tornou-se muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos, servas, camelos e jumentos. Sara, a mulher de meu senhor, quando ele já era velho, gerou-lhe um filho, ao qual ele transmitiu todos os seus bens.
Meu senhor me fez prestar esse juramento: não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Infeliz de ti, se não fores à minha casa paterna, à minha família, escolher uma mulher para meu filho. Eu disse ao meu senhor: talvez essa mulher não queira me seguir. E ele me respondeu: Yahvé, na presença de quem eu ando, enviará seu anjo contigo. Ele te dará êxito e tomarás para meu filho uma mulher de minha família, de minha casa paterna. Então ficarás desobrigado da minha maldição, irás à minha família, e se eles te recusarem, estarás livre da minha maldição. Hoje cheguei à frente e disse: Yahvé, Deus de meu senhor Abraão, mostra, eu te peço, se estás disposto a levar a bom termo o caminho que percorri. Eis-me aqui junto à fonte. A jovem que sair para tirar água, a quem eu disser: por favor, dá-me de beber um pouco de água de teu cântaro. E quem me responder: bebe e tirarei água também para teus camelos, será a mulher que Yahvé determinou e destinou ao filho do meu senhor. Eu não acabara de falar comigo mesmo, e eis que saiu Rebeca com seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. Eu lhe disse: dá-me de beber, por favor. Ela logo abaixou seu cântaro e disse: bebe, darei de beber também a teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também a meus camelos. Eu lhe perguntei: de quem és filha? E ela respondeu: eu sou a filha de Batuel, o filho que Melca deu a Nacor. Então eu coloquei este anel em suas narinas e estes braceletes em seus braços. Prostei-me, adorei a Yahvé, bendisse Yahvé, Deus de meu senhor Abraão, que me conduziu por um caminho de bondade, a fim de tomar para seu filho a filha do irmão de meu senhor. Agora, se estáis dispostos a mostrar benevolência e bondade a meu senhor, declarai-mo. Se não, declarai-mo, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. A gente precisava ler isso aqui, né, padre? Porque é uma riqueza de texto imenso. Me faz lembrar tantas coisas enquanto a gente está lendo aqui. Parece que tantas coisas vão ser reforçadas lá no tempo de Jesus, né? Aquela a quem Jesus vai pedir: dá-me de beber, Exato. né? Aquela quem vai atender ao Senhor e se prostrar. E aqui, esse vai ser um gesto que vai definir a mulher que vai atender aos pedidos de Abraão, né? Exatamente. Aqui o texto, através então do sinal, primeiro do juramento que Abraão faz o servo, né, fazer. Depois o próprio servo, ao chegar lá na terra, pede um sinal de Deus e esse sinal se cumpre em Rebeca, né? Então o texto está colocando que Deus está providenciando, né, as coisas em vista da bênção que havia prometido já a Abraão, né? Então a gente vê que o Deus de Abraão, que é citado pelo servo, né, por várias vezes, ele continua sendo favorável a Abraão e faz com que então tenha sucesso essa missão de ir encontrar uma esposa, e logo a primeira, né, jovem que ali aparece é da casa do próprio Abraão. Na verdade, né, esse Batuel que é colocado aí é irmão, né, de Abraão. Vamos casar-se entre primos e irmãos, né? Da parte dos pais, respectivamente, mas aí está mostrando, Deus está conduzindo, né, a busca do servo e chega logo de cara a um bom termo, né? Sendo que todo esse discurso do servo aí, recordando o que ele tinha então pedido a Deus, recordando o seu juramento a Abraão, está aí em função de que a gente possa entender os fatos como sendo providenciais, né, da parte de Deus, e estão sendo cumpridos a bom termo em vista da bondade do próprio Senhor. Então, diácono, aqui a gente vê essas pessoas imensamente mergulhadas na vontade de Deus, imensamente entregues ao que o Senhor indique um caminho para que eles possam cumprir aquilo, inclusive o servo, que a gente vê assim, não só demonstra
uma dedicação ao seu Senhor em atender aquilo que Ele mandou, como uma determinação a Deus para que Yahvé fizesse com que ele cumprisse o pedido do Senhor, né? É interessante essa dedicação. Eu vejo que nós hoje não temos essa entrega total a Deus como eles faziam antigamente. É uma grande demonstração de fidelidade. Exatamente. Dizer assim, o servo muito fiel ao seu senhor Abraão e também fiel a Deus que ele chama de Senhor do meu senhor Abraão. E bonito também a acolhida de Rebeca, né? Ele é ali um forasteiro, um desconhecido, ali com sua caravana, e ela... Tudo coisa de Deus, porque é o sinal que Deus deu a Abraão, que ensinou para o servo que ela iria agir daquela maneira, né? Mas fica muito claro também essa acolhida, né? Essa hospitalidade. E assim, uma grande preocupação do servo, até ele diz anteriormente a Abraão, essa mulher, será que ela vai querer me seguir para vir casar aqui, né, em outra terra? Então aí Abraão falou, se ela não quiser, você vai estar desobrigado, né? Mas é bonito que quando mais à frente vai perguntar se ela quer ou não quer, ela vai dizer quer, porque ela acreditou, né? Então a gente vê assim a providência de Deus muito presente e ao mesmo tempo a atitude de fé, tanto do servo quanto a atitude de fé da própria Rebeca, acreditando naquilo que foi revelado pelo servo, né? E manifestando esse interesse então de seguir com ele para encontrar com seu noivo que ela não conhecia. Foi um contrato de casamento por procuração. Exato. Sem conhecer-se diretamente, mas aquele que, no caso, o servo, né, representando Abraão, pai do noivo, e no caso aqui vai aparecer o Batuel, que é o pai de Rebeca. No versículo 50, que virá em seguida, ele aparece citado, mas o contexto todo parece, ou ele já teria talvez até morrido, e quem está representando a Rebeca, no caso, né, dentro da negociação, é o irmão, que é esse Labão aí. Nós temos, como você perguntou até, não é? Depois pode colocar nos caracteres aí para o pessoal procurar, não é? Outros casos em que uma futura esposa é encontrada ao lado de um poço, né? Isso. Nós vamos ter o próprio Jacó, que vai encontrar, no caso, a sua esposa num poço. Gênesis 29, a partir do versículo 2. Depois nós temos Moisés, que encontra também a sua esposa num poço, está em Êxodo 2,16. E como você fez ver já, Jesus no encontro com a samaritana, à beira do poço. De Jacó. Oi? Do poço de Jacó, exatamente, no Evangelho de João, no capítulo 4, né? E a esposa, no caso, ela é comparada a um poço, de fato, que faz com que o esposo encontre nela a sua água, onde ele vai matar a sua sede, né? Isso também a gente pode buscar, se quiser, né, em Provérbios, principalmente o capítulo 5, versículos de 15 a 18. E é isso que a gente está vendo aqui, a gente vai vendo isso, a providência de Deus conduzindo as coisas, os símbolos, né, que são tomados na Bíblia para transmitir certos valores importantes, no caso aqui o valor do matrimônio, que vai ser exatamente quando aparece lá no Evangelho de João essa cena da samaritana. Nós estamos aqui colocando o que significa o sacramento do matrimônio dentro da Bíblia, que é o principal sinal humano em que Deus se manifesta na sua fidelidade, né? Por isso que o matrimônio ele é um sacramento para nós cristãos católicos, né? Ali está representado, deve estar visível dentro desse símbolo e dentro, claro, da vivência entre esposo e esposa, a fidelidade de Deus para com seu povo, de seu povo para com Deus. Inclusive, quando a gente fala, né, que o servo é fiel a Abraão, né, e mantém essa fidelidade, a gente está vendo ao mesmo tempo a fidelidade de Deus a Abraão.
né, as promessas feitas serão cumpridas da parte de Deus, né? Deus é fiel ao que Ele mesmo promete. Isso é muito bonito a gente perceber em tudo isso. E ao mesmo tempo, não podemos perder de vista que nessa providência, nessa condução de Deus, né, que vai fazendo os fatos acontecerem, que não anula de modo algum, mas ao contrário, conta com o livre-arbítrio, porque ela, no caso aqui a Rebeca, ela tem que dar também o seu consentimento, né? Por isso que aí no final do trecho lido, o escravo está esperando, no caso do representante dela ali na negociação, que é o irmão Labão, que diga sim ou não e que ela diga sim ou não também para saber, ao final das contas, se tudo aquilo que foi preparado por Deus nesses sinais vai se cumprir, né? A mesma coisa, podemos aí fazer uma referência rápida ao anjo que aparece a Maria, né? Isso. Tudo foi feito desde a eternidade para que ela fosse a mãe do Salvador, mas se ela não disser o seu sim, que é o livre-arbítrio, as coisas vão se cumprir, mas de outra forma, contando com a nossa colaboração. O senhor colocando esses detalhes, me vem aqui à mente um episódio que vocês devem, claro, com certeza, conhecer, quem está nos ouvindo também, da Madre Teresa de Calcutá, quando ela está ainda assim naquela indecisão, se ela fica na congregação, se ela sente um ardor no coração para abrir uma outra congregação, seguir um outro caminho. E ela vai para a estação de trem, para ver, porque ali tinham muitas pessoas abandonadas, e ela vê um senhor sentado ao chão, que olha para ela, eles dois cruzam o olhar, e esse senhor estende a mão e diz para ela: tenho sede, dá-me de beber. E ela vê naquela cena como se fosse o próprio Jesus confirmando o ardor que ela sente no coração de seguir um outro caminho, seguir um caminho onde ela possa atender a tantos miseráveis e abandonados na Índia. Então, me vem, é como se fosse, você vê que tudo na história do Senhor se confirma. Essa questão, como o Padre Carlos coloca, do poço como símbolo da fartura, da riqueza que a água oferece, porque naquela região onde o mundo é árido, onde o mundo não te oferece nada, toda a água é bem-vinda, a água do amor, a água que corre realmente como algo concreto que pode descedentar qualquer um, né? A água do entendimento, a água da doação. Então, diácono, a gente vê nessas questões aqui, que a gente está vendo aqui o Antigo Testamento, no livro do Gênesis, a gente já vendo essas prefigurações dessa sede que o Senhor na cruz vai dizer: tenho sede. Também. É algo que também vai reforçar toda essa linha que nós vamos ver do tempo, confirmando-se a presença do Senhor que clama pela presença de todos nós. Eu quero a igreja respondendo a mim. Na cruz ele institui a sua esposa, a igreja, como sendo aquela que vai tirar a sua sede, né? Todos esses poços, inclusive nos próximos capítulos veremos vários outros poços, né, remetem a esse poço de Jacó, onde Jesus encontra com a samaritana, e ele diz, né, que vai jorrar rios de água viva. Também lá no capítulo 7 do Evangelho de São João, quando Jesus participa da festa das tendas, e na festa das tendas tem lá a ablução com água. Jesus também, ele anuncia que dele vão jorrar rios de água viva. E complementando tudo isso, coroando tudo isso, né? Se completando essa revelação de Deus através desses tipos que nós temos no livro do Gênesis, na cruz, então, do lado aberto de Jesus, jorra sangue e água, né, para nossa salvação. Porque Jesus diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então são muito bonitas todas essas prefigurações. Padre Carlos, o senhor quer vamos para frente. Vamos para frente, senão a gente não consegue dar conta. O que o senhor quer que avance aí mais Vamos então avançar mais à frente, agora para o capítulo 25? Sim. Ali o início do capítulo 25 vai nos dar conta então da morte de Abraão, sendo que, como já falamos anteriormente, ele não aparece em mais palavras suas, né? Mas aparece aqui no início desse capítulo a sua descendência, né? Inclusive fala de uma outra esposa que a gente não tinha notícia até agora, que é Cetura.
e vai narrar brevemente o seu falecimento, né? Se quiser ler, Ana, capítulo 25, do versículo 7 Isso. até o 11. Que vai dizer: eis a duração de vida de Abraão, 175 anos. Depois, Abraão expirou. Morreu numa velhice feliz, idoso e saciado dos dias, e foi reunido à sua parentela. Isaque e Ismael, seus filhos, enterraram-no na gruta de Macpela, no campo de Efron, filho de Seor, o Eteu, que está defronte de Mambré. É aquela árvore, né? Sim. É o campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Nele foram enterrados Abraão e sua mulher Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou o seu filho Isaque, e Isaque habitou junto ao poço de Laai-Roi. Então aqui nós vemos, né, o coroamento da vida de Abraão, né, que o Gênesis se estendeu bastante, e aqui coloca essa bênção toda, de anos, de riquezas, né, de filhos, de descendentes, no caso somente Isaque, né, que é considerado filho legítimo, já sabemos, mas os outros filhos, com as outras esposas, e ser enterrado junto então de sua esposa Sara naquele terreno comprado, como foi dito aí, que é a semente, digamos assim, tanto Isaque é a semente da descendência, quanto esse terreno é a semente da posse da terra, né? Então, vão se cumprindo as bênçãos de Deus que agora passam para Isaque, né? Como a gente já começou a ver. E esse capítulo agora nos traz, então, algo ainda bastante bonito e importante, que vai ser o nascimento dos dois filhos que ele vai ter com Rebeca, né? Vamos ver ali, então, no capítulo 25 ainda, o nascimento dos dois. Podemos... Do 19 a 26, se quiser ler. Eis a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque implorou a Yahvé por sua mulher, porque ela era estéril. Yahvé o ouviu e sua mulher Rebeca ficou grávida. Ora, as crianças lutavam dentro dela e ela disse: se é assim, para que viver? Foi então consultar a Yahvé, e Yahvé lhe disse: há 2 gerações no teu seio. 2 povos saídos de ti se separarão. Um povo dominará outro povo. O mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Saiu o primeiro, era ruivo e peludo como um manto de pelos. Foi chamado Esaú. Em seguida saiu seu irmão, e sua mão segurava o calcanhar de Esaú. Foi chamado Jacó. Isaque tinha 70 anos quando eles nasceram. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se hábil caçador, correndo a estepe. Jacó era homem tranquilo, morando sob tendas. Isaque preferia Esaú, porque apreciava a caça. Mas Rebeca preferia Jacó. E a mãe não tem jeito, é quem manda, né? É sempre a mulher que manda. É ela quem determina. Interessante, naquele tempo não tinha tomografia, não tinha nenhum tipo de instrumento, e a previsão, isso que foi dito aqui de quem ela foi consultar, né? A tua irmã, perdi aqui. Há 2 nações em teu seio. 2 povos saídos de ti se separarão. Realmente a gente vê isso, já aconteceu. Um povo dominará um povo, o mais velho servirá ao mais novo. Como já foi lembrado pelo diácono, né, no nosso bloco passado. Então veja bem que esse comentário que você acabou de recordar aqui nos está dizendo, né, que esses 2 povos lutando constantemente, que aqui no caso seriam os descendentes, né, de Isaque, os judeus, o povo de Israel, e os descendentes de Esaú, que é o povo de Edom, que lutaram durante muito tempo nessa época, então, em que estavam sendo escritas essas tradições. Então, se vê nesses 2 filhos aquilo que estava acontecendo muito tempo depois
é atribuído já ao nascimento dos dois. E esse modo como coloca aqui, né? Primeiro nasce Esaú, que quer dizer exatamente, né, pardo ou peludo, né? E nasce depois agarrado ao seu calcanhar Jacó. E exatamente o nome Jacó aqui no caso pode significar duas coisas no hebraico, né? Um é o próprio calcanhar e o outro é o verbo suplantar. Que quer dizer o quê? Exatamente, o mais novo vai suplantar o mais velho, Superar. assim como durante algum tempo a história teve seus altos e baixos na luta entre os dois povos, né? Também houve momento em que Israel suplantou a Edom, assim como houve momentos que Edom suplantou a Israel, né? Mas aqui está colocado a origem da luta, da inimizade entre esses dois povos vizinhos muitos séculos depois. Que interessante. E aí, Diácono, como entender hoje isso que a gente vê lá atrás, um começo, né? De duas crianças, essa profecia, vamos dizer assim, ou essa visão antecipada de um futuro longínquo, né? Já estava para acontecer, né? É interessante que foi consultado Javé. Não aparece aqui quem que é o profeta, quem que é a profetisa, mas é uma profecia. Então nós temos aqui que a palavra de Deus ela se cumpre, não é? E mais uma vez aqui a gente percebe também por trás dessas palavras que em meio às vicissitudes, limitações e essas brigas, né, entre povos, nações que se originam de Esaú e Jacó, a vontade de Deus vai se realizar, porque a partir de Jacó, a partir dos 12 filhos de Jacó, vai então surgir realmente aí o povo de Deus, né, com as 12 tribos, que inclusive esse número 12 é muito importante, porque já na nova eterna aliança nós vamos ter também os 12 apóstolos. Então a gente vê a raiz, né, de todo o povo de Deus, né, a formação do povo de Deus e na realização da promessa do próprio Deus a Abraão e agora na promessa a Isaac. Nós temos aqui algo interessante, que é a questão da esterilidade, né, de Rebeca. É o seu esposo que pede a Deus a descendência, né, que lhe é concedida. E a gente vai lembrar de outras tantas, né, mulheres na Bíblia que aparecem estéreis e que Deus então providencia que nasçam filhos, né? Nós temos a própria Sara de Abrão, que era estéril, até que nasceu Isaac. Rebeca, que no caso Raquel, de Jacó, também vai ser estéril. E depois a gente vai chegar até Isabel, né? Que também é estéril, vai ter o nascimento de João Batista. Para a gente conseguir terminar nosso capítulo, Ana, vamos para frente? Vamos. Podemos ler 25, de 27 a 34, por favor, que é um momento também bastante importante da história desses dois irmãos. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se hábil caçador, que eu já tinha até lido na passagem anterior, correndo a estepe. Jacó era um homem tranquilo, morando sob tendas. Isaac preferiu Esaú, porque apreciava a caça, mas Rebeca preferia Jacó. Certa vez, Jacó preparou um cozido e Esaú voltou do campo esgotado. Esaú disse a Jacó: "Deixa-me comer desta coisa ruiva, pois estou esgotado." É por isso que ele foi chamado de Edom. Jacó disse: "Vende-me primeiro teu direito de progenitura." Esaú respondeu: "Eis que eu vou morrer. De que me servirá o direito de progenitura?" Jacó retomou: "Jura-me primeiro." Ele lhe jurou e vendeu seu direito de progenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú seu direito de progenitura. Primogenitura. Que interessante, né, o Diácono? Aqui a gente vai ver então que parecia que a mãe havia feito um ardil, mas aqui vai aparecer ainda. Vai aparecer ainda. Os filhos entre si, os irmãos entre si já fazem essa escolha. É interessante que o Esaú,
ele não transcendia, né? Ele pensava ali no momento, ele pensava com o estômago. Isso. Ele pensava com o estômago. E o Jacó, que significa suplantar, também significa aí, ardiloso, então ele se aproveita disso. O irmão chega das caçadas dele com aquela fome de leão, ele tem a sopa de lentilha preparada, e então ele usa de esperteza, né? Mas é interessante que Jacó não obriga Esaú a vender. Ele oferece um negócio. E interessante como que Esaú pensa raso, né? Ele fala que para que me serve direito de primogenitura com a fome que eu estou agora? Né? E aí então manda fazer o juramento, ele jura, né? E sem pensar, ele troca por uma sopa de lentilha, ele troca toda a primogenitura, todos os direitos que ele tem como primogênito. Né? Mas vamos ser justos, né, padre? Aqui, veja bem, o Esaú era um caçador, vivia correndo, tinha um gasto de energia violenta, coitado, né? O outro vivia na tenda, era muito zen, né? Jacó era zen. É claro que ele poderia não só fazer esse prato de lentilha, como oferecer, né? Mas o que é muito interessante, esse versículo 30, no caso, né? Onde fala, se traduz como lentilha, mas a palavra, como você leu ali, né? Uma coisa ruiva. Deixa comer essa coisa ruiva. E ruiva é o significado do nome de Esaú, ruivo ou pardo. Então aqui parece uma ironia imensa de quem escreveu esse versículo, porque o Jacó estava ali, preparando, cozinhando pro Esaú. Uma coisa ruim. E aconteceu tudo isso. Então, a trama, né? Enquanto um é apressado, agitado, o outro está lá só maquinando. Está só preparando ali para o próprio irmão cair numa armadilha. A lentilha realmente tem uma cor dourada, assim, ela fica bonita, né? Eu sei que a gente tem muita coisa para falar ainda. Nosso tempo já acabou. E eu preciso dizer que, infelizmente, essa coisa gostosa de entender um pouco mais do que é servido vai ficar para um próximo programa. Então, eu peço que vocês não percam. Eu quero agradecer imensamente a nossos mestres. Diácono, obrigada. Padre Carlos, mais uma vez agradecida por todo esse ensinamento e oportunidade de aprendizado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, Páginas da Bíblia. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.